senhores, estamos ao vivo, Palomita! Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda! Começou errado, começa de novo. Volta. Replay. Vai, de novo. Não, bota o erro, deixa o erro. Seja muito bem-vinda! 3, 2, 1, valeu! Agora vai! Estamos começando mais um episódio de meu primeiro podcast. Fala, Renatão! Estamos ao vivo, Palomita! E a nossa convidada de hoje vai dar o que falar. Gente, uma coisa, só um detalhe. A gente só recebe mulher bonita aqui, você já percebeu? Eu só tenho amiga bonita. As mais estranhas eu chamo pra apresentar comigo os programas. E... Brincadeira, Palomita. Ele é fanfarrão assim comigo. Eu só tenho... Mas no fundo é amor, né, gente? Eu vou te falar, a gente aprende. Eu só tenho amiga bonita, você sabia? É verdade mesmo. Só tenho amiga bonita. Mas o tema não é esse. Hoje. Porque a nossa convidada, você vai ficar... Vai além da aparência física. Você vai ficar passada com a história desta menina. Estamos recebendo nada mais, nada menos do que Japa das Vendas! Aê! Muito obrigada Muito pelo bem-vinda. convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Salva de palmas. Muito obrigada. Que legal, hein, cara? Que legal. Nós sempre falamos aqui no nosso podcast a respeito da importância dos bons relacionamentos, da importância do network, da importância do ecossistema. E é muito louco, né? Nós nos conhecemos no Método HP do Paulo Machado, no 1. Ele acho que já tá no 9º, né, do Método HP. E nós nos tornamos amigos, você se tornou minha aluna também de Storytelling. E eu fiquei apaixonado pela sua história e dei o seu nome aqui para trazer você aqui, para você contar a sua história também aqui no nosso podcast. Ai, que bom. Fico muito feliz. Essas conexões que fazem realmente sentido, conexões verdadeiras que trazem frutos, é muito gratificante, né? E ali também foi o meu, além de hoje estar sendo o meu primeiro podcast. Uhul! Ai, eu adoro! Aquele dia ali também foi a minha primeira palestra. Olha! Que legal, Então, hein? foi um momento muito especial que você estava comigo, né? Que legal, é isso aí. Então, foi A bem legal. primeira palestra, como foi a sua primeira palestra? O que você estava sentindo? Então, Como foi? Tremendo inteiro. primeira vez é aquela coisa, né? Primeira vez. A gente fala muito disso, né, Renato? A primeira vez de tudo. Eu nem lembro. E assim, foi de uma forma inesperada e, sim, agora. A vida é assim, né? A vida é assim. A vida traz as oportunidades, a gente precisa aprender Agarrar. a pegar. Ela não espera você estar preparado, né? Então, por isso que a gente tem que preparar antes. E antes de vir morar em Alphaville, inclusive, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu ia palestrar e que eu precisava estar com isso pronto, mas eu não estava. Mas foi incrível, tudo vem de aprendizado. E, de fato, eu só vi que eu vou aprender mesmo quando eu fizer várias vezes. É isso aí. Repetição. Você já- O que é aquele... Você já percebeu, Paulo Vitor, que todo mundo mora em Alphaville, menos nós Não, dois? eu percebi, eu tô percebendo isso. Eu moro em Piracicaba. Onde fica? É Brasil? É entre Las Vegas e... Mas isso é por enquanto, tá? Isso é por enquanto. Daqui a pouco vocês... Não sei, não. Cara, você acha? um dia eu vou estar aí e vou falar assim... Em Alphaville, lá a gente tem... Eu ainda vou fazer parte. Eu quero pertencer, gente. Puxa vida. E por enquanto só na ponte aérea São Paulo. Não, Ponte Pêncio, lá em Piracicaba mesmo. Mas falta só onde o vocês rio mudarem, para, onde porque o peixe a para. energia vocês já têm, né? De Alphaville? De Alphaville. Recebo. Yes, Renatão! Veio o caminho andado. Muito bom. Só falta o curso agora online. Arrasta Arrasta pra cima. A nossa Porsche. Ah, é a Porsche. A A nossa- Porsche é importante. A Porsche importante. não dá pra chegar lá com o nosso Celta. O meu é Peugeotzinho. Mas olha, você pode O Fit chegar serve. lá e depois conseguir o Porsche. Então pode ser um processo. Ah, tá. Eles aceitam até o carro, tudo bem, então. Aceita. Então, Muito tamo aí, bom, tamo no cara. caminho. Ô Japa, nós gostamos que a pessoa se apresente. Então, conta pra gente o que você tá fazendo hoje da sua vida. Então, meu nome é Fabrícia, eu sou formada em Publicidade e Propaganda por formação e tenho 3 filhos, mas nem sempre foi assim, uma família, né? Nem sempre foi aquela coisa linda. Mas jovem, porque assim, hoje, jovem, sabe o que já 3 acontece? filhos? Jovem, 3 filhos. Jovem? 3. Caraca. 3. Encarou aí a maternidade cedo, né? 21 anos eu tive o primeiro, comecei cedo a carreira. Conta, Carreira solo. Já entra nessa história, conta aí, como é que E já foi? foi carreira solo, né? Carreira Carreira solo? solo? Hoje eu posso dizer pra você que eu tenho uma família de propaganda de margarina.
Mas Nem Pra chegar sempre. nisso- nem sempre foi assim. É como o Alphaville. Pra chegar no Alphaville, o que você precisa. Não é Pra chegar na família Doriana, o que você precisa. Não é como novela mexicana mesmo. Caraca. Meu Deus, conta essa história, Japa, pelo amor, que eu tô curiosa. Então, eu namoro desde 15 anos, porém, na faculdade eu tive que trocar os meus livros pelos meus filhos. E como se não bastasse, já é difícil ali, né? Quem faz faculdade sabe que tem que se dedicar bastante. Eu fiquei só, né? Desde o primeiro filho. E aí, você conhece Remember? Remember? Sabe o que é Remember? Você já teve algum Remember? Remember, você terminou o relacionamento, aí tem o Remember. Tá, E tá. no Remember, o que aconteceu? Ou volta ou nunca mais vê. Não, querida. O que aconteceu? Era mais 9 meses para outro filho ser feito. Foi uma única vez. Que remember, hein? Escuta. Ela teve um filho, depois teve um Remember. Remember? E E engravidou. outro filho. Engravidou. Nossa, Do mesmo por isso pai, que eu tá? falo Porque que todo mundo quando é pergunta. pra ser... Porque É o pra que eu ser. já risquei nessa vida, galera... quando é pra ser, cara... Não tem Não jeito, tem não jeito. tem jeito. E aí, você tava na faculdade ainda? E aí eu ainda estava na faculdade, aí já estava mais pro finalzinho da faculdade. Eu tive um lá pro 4º período, aí um mais pro finalzinho. E fiquei grávida novamente. Da outra vez, com 4 meses, eu já fiquei só. Então, tive toda a gestação restante, mais todo o processo depois. E quando eu fiquei grávida, então, desde o momento que eu estava grávida, eu fiquei só. Então, foi um processo mais profundo, mais dolorido. No segundo também? No segundo também. Teve o Remember e deixou e foi embora. Ele never remembered daí. Isso. Never remembered. Com Never pedido- remembered. E aí, com pedido de DNA e tudo mais que você pode imaginar. Uau! Teve que fazer DNA. Por um Então, ratinho, eu não é? ainda não cheguei a fazer, porque quando o cara não tá ali com a mulher, a maioria das vezes vocês podem ver que é muito difícil o cara se compadecer da situação e ajudar, né? Na verdade, a gente estava com briga de processo, aquela confuseira toda, e era mais para poder fazer esses processos, né, demorarem para eu não receber pensão, que eu não estava recebendo pensão. Ou seja, E da onde estava vindo o dinheiro? Porque, cara, filho é caro, hein? mistério. E daí que vem, então, a japa das vendas. Por quê? Filho é caro, não é barato, cansei de passar vergonha, né? Eu ia pro médico, não tinha o nome do pai, essas situações, assim, bem desagradáveis, e eu estava na casa dos meus pais. Eles me tratavam muito bem, não pediu para eu ir embora, e nem queria que eu fosse quando eu falei que eu estava querendo ir. E eu queria, então, arrumar um dinheiro, e eu não tinha como arrumar. Porque, né, como é que eu ia sair para trabalhar numa agência de publicidade e propaganda? Não tem horários, né, enfim. E aí eu tive a grande e brilhante ideia de lá em 2009 começar a vender online pelo Orkut. Só que naquela época não era como hoje que você Oi? fala arrasta pra Orkut não era cima. só depoimento de amigos e comunidades? Aqueles depoimentos que as pessoas davam Ah. ali embaixo no seu perfil pessoal virava prova social. Nossa, Pega essa, gênia. Palomita. Todo mundo que comprava, Pega você essa. pedia para deixar uma mensagem ali Sim. embaixo para virar prova social, assim as pessoas confiavam no seu perfil e compravam com você. Tá, mas e o arrasta pra cima no Orkut ficava onde? Então, aí no caso a gente conversava com a pessoa e mandava os dados bancários para poder depositar. E os álbuns de fotos, na verdade, eram os álbuns de catálogo do seu produto. Que demais. Então, eu fiz toda essa engenharia aí de estar vendendo, então por isso que hoje eu me adapto muito fácil. Mas já tinha muito curso, né? De como vender no Orkut. Era só você clicar, eu colocava no YouTube, falava como vender no Orkut. É na o cara prática que vende mesmo. curso pra vender curso, né? Não, naquela época não se vendia online, né? Então, quanto mais um curso de vender online. Quando eu, inclusive, falei com meu pai que eu queria vender online, ele falou, tá doida? Né? Vai vender o que online? Alguém vai comprar, sendo que não viu, né? Não pegou. E como eu não tinha conta, a conta era dele, o que ele fez? Que foi muito bom, inclusive. Ele me deu 3 tênis, era de mostruário, R$5 cada. Em 2 semanas, eu vendi cada um por R$25. Caraca! Caiu na conta dele, ele se animou, viu que o negócio dava certo, então a gente foi lá e comprou mais alguns calçados, né? E ali foi a oportunidade. A gente não pode querer começar um negócio com o que você sempre sonhou. Não é aquela fantasia. É o que você tem ali e faz o negócio acontecer. No meio do caminho, você vai Descobre. adaptar, descobrir e
começa de fato com o que você gosta. Então, depois de eu vender alguns calçados, eu tive a ideia de ir lá na Feira Hippie, que é uma feira tradicional de Belo Horizonte, que tem vários artesanatos. Eu não sabia o que eu ia vender. Eu sabia que eu ia vender alguma coisa que eu ia achar lá. E que, inclusive, no dia, minha mãe não pôde ficar com os meninos, eu tive que ir com os dois. Então, foi um no braço. Senhora do destino. Eu falei que era novela mexicana. Os filhos no braço, eu fui, Exatamente. Então, pensa aí, ó. Pensa aí na sua cabeça, uma menina com 2 bebês no braço, né? Meu filho não tinha nem 2 e a menina não tinha nenhum. Então, era bebês mesmo. E eu andava, olhava para um lado, olhava para o outro, ia passando todas aquelas barracas, tentando achar alguma oportunidade. É aquela coisa, né? A oportunidade não vai cair no meu colo, eu tenho que ir atrás dela. E aí, foi aí que eu vi uma barraquinha de acessórios e que eu queria algo diferente. Então, era acessórios de adulto. Eu falei, vou adaptar, vou colocar na cabeça de bebezinho e vou vender. Foi um sucesso. Foi um sucesso, eu vendi muito, eu vendi atacado. Eu tinha um markup muito bom desde sempre. Eu sempre consegui pegar produtos onde eu conseguia colocar um markup, agregar um valor ali. Eu comprava uns acessórios de R$4, vendia por 20, 25. Então, eu conseguia fazer o seguinte. Quando eu enviava pelo correio, se desse algum problema, eram muitos envios. Se eu enviasse alguma coisa errado, eu conseguia, então, falar, fica com essa peça aí que eu vou de brinde, que eu vou te mandar outra. Olha né? só. Porque o problema era meu de logística ali, era muita coisa, muita demanda, com 2 meninos para olhar. E então, eu fazia isso e deu muito certo, consegui juntar uma boa grana em 1 ano e decidi, então, sair de casa. Meu pai não queria deixar de jeito nenhum eu sair, né? Porque ele queria que eu ficasse lá, os meninos pequenos, né? Ele, não, você não vai dar conta, você não vai conseguir por proteção mesmo. Mas eu havia definido que eu ia sair realmente. E aí eu aluguei um apartamento, onde eu era 3 quartos, um quarto dos meninos, o outro era o meu ateliê, onde eu colocava todas as peças, porque eu comprava as peças prontas, mas eu adaptava muita coisa. Então, eu acabava ali fazendo um artesanato também. E foi aí que... Até então, você não tinha nenhum tipo de fornecedor, nada. Você comprava a peça pronta e customizava. Isso. Aí eu cheguei a comprar peças importadas. Eu comprava dos Estados Unidos. Olha. Não falava nada, tacava no Google, mas conseguia me comunicar. E eu sempre vendi peças bem diferenciadas, com preço bem valorizado, sabe? Eu dava muito valor na peça. E então, mas eu sempre dava uma adaptada, porque a cabeça, a circunferência da cabeça de um bebê, até 1 ano, ela muda muito. Então, eu tinha sempre que estar ajustando alguma coisa. Então, eu tinha ali o meu ateliê. Mas eu morei sozinha 2 meses só. Né? Acho que 1 mês, não chega nem... Quase 2 meses eu morei sozinha, porque aí meu esposo me procurou. A gente ficou 1 ano ali sem se falar, praticamente, porque era muita briga. A gente se via até, muitas vezes, na justiça. Cara, é inacreditável. A gente se via com o advogado. Assim, inacreditável, tudo cara. que eu falar para você aqui, eu não vou conseguir e nem quero mais trazer. Por conta dos meus filhos também, né? Que é algo que fica registrado, eles escutam, eles sabem. Vocês não vão saber a potência do que aconteceu. A carga emocional. Foi muito mais do que vocês imaginam. Então, a gente se encontrava ali dentro de elevador e era uma coisa muito ruim, era ofensas, era briga, já joguei pedra nele. Minha mãe já cuspiu na cara dele. Caraca! Do céu. Não, calma. E E isso aquela não cena é de tudo. novela que quebra a mesa de vidro, assim. Exatamente. E isso não é tudo. Então, tinha muita coisa. Realmente, eu passei um processo de sofrimento profundo e aprendi muita coisa também que eu tinha que me mudar, né? E, inclusive, a gente não ficou junto também pelo fato da inteligência da minha mãe. Adriano chegou lá e falou assim, vamos fazer uma experiência. E naquela época, experiência, né? A gente muito novo, não ia dar certo, muito imaturo. Então, a gente ia juntar e ia dar errado, a gente ia separar e talvez a gente depois nem ia tentar novamente. Então, minha mãe chegou para ele e falou assim, olha, experiência se faz com rato. Né? Com ela Não você, com gente. Com ela você não Nossa. vai fazer nada, some daqui. Caraca, velho. Some daqui. E aí, então, a gente Você se livrou do descartou. embuste. Embuste. Embuste é o nome certo. Na época, sim. As pessoas querem achar as pessoas prontas, né? E às vezes elas não estão. E principalmente quando você casa, você tem que perceber que você tem que ajudar aquela pessoa no processo dela de transformação.
E que às vezes aquele estado que ela tá naquele momento não é o estado natural dela. Não é quem ela era para ser. Então, eu não tinha ciência daquilo, mas eu busquei aquilo depois, né? Eu me converti e eu queria a família que Deus tinha para mim. Eu, na verdade, exigi de Deus, eu tive um encontro com Ele, eu orava muito e aí foi onde, dentro do meu quarto, eu consegui sentir e falar com Ele. A gente teve um bate-papo, assim, vamos dizer, muito emocionante, onde eu falei para ele, olha, eu exijo a minha família que você me prometeu, eu não aceito outra coisa a não ser isso. Por quê? Porque é a sua vontade mais do que a minha, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu quero ela para mim, eu não quero mais nada. Caraca. E aí eu falando, repetindo, até que eu escuto a voz dele, e ele, ok, eu vou fazer isso. Porém, tem que vender sua alma. Porém, todavia, você tem que fazer o que precisa ser feito. Porque as pessoas querem muita coisa, mas elas não fazem. Deus já deu tudo pra gente. Ele já decretou todas as bênçãos para as nossas vidas. Mas se você não for lá e fazer o que precisa ser feito, você não vai receber. Porque ele não vai tacar no seu colo. Não vai cair do céu, literalmente. Ele já fez o que precisa ser feito, agora você precisa fazer. Então, ele falou pra mim, então você vai fazer. Eu falei, fechou, é isso que eu tenho que fazer? Fechou, depois que eu já passei, meu amor. Eu consigo, então, empreender essa tarefa. Empreender ficou fácil. Essa tarefa. E aí foi, então, que eu me perdi. Não tem problema. Não tem problema. Você está contando essa questão, né, de como foi difícil você retomar esse relacionamento com o seu... Você pediu para Deus para seu marido. ser a família sim. que E aí você... ele pediu para eu fazer várias coisas e tudo que eu ia percorrendo nesse caminho, eu ia aprendendo, Deus ia falando e eu ia... Foi um processo de obediência mesmo, né? Deus falava, faz isso, faz aquilo, eu fui fazendo. Isso durou um tempo, né? Às vezes, para algumas pessoas é uma semana, outra pessoa é um mês, 1 ano, 5 anos, eu não sei. Eu sei que o que eu posso te falar hoje é que compensa eu ter passado esse tempo e que se fosse 10 anos eu passaria de novo para viver o que eu vivo hoje. Dentro do meu casamento, Caramba, da minha você sabe, família. esse branco que dá é justamente porque vem tanta coisa na mente. Não, mas sabe o que foi? Eu dei uma olhadinha aqui do lado no meu telefone, que estamos ao vivo. Né? Mas também é isso, sabe? É muita coisa que eu passei e eu tento lembrar das peças mais importantes para poder passar. Porque muitas pessoas passam por esses momentos, inclusive me procuram, e eu procuro ajudar. Né, Renato? Tem gente que acha que acabou ali, que não tem mais esperança, que a família foi-se. E nada disso. Para Deus, né, nada é impossível. E que bom quando as coisas são impossíveis. As pessoas viam eu e o Adriano e falavam assim, isso aqui é impossível disso acontecer. É impossível de vocês ficarem juntos. Então, que bom, porque o impossível quem fazia era Deus. Né? Então, ele fez o que ele precisava ser feito e eu faço. E não somente quando a gente voltou, né? Até hoje. Eu sou conhecida aqui como a japa das vendas. É isso aí. Porque vendo super bem. Mas se você for olhar, você não vende para outro. Você vende pelo outro. Então, por quem você vende? Tanto no propósito, você pode ver por quem, porque se você não tiver um propósito, você vai desistir. Tanto que... E também dentro do teu negócio... Para quem ali? O teu cliente. Então, é por ele, não é para ele, é por ele. Porque quando é por, você faz o que precisa ser feito para você servir ali. Você não está fazendo um favor para o teu cliente. Então, todo momento, eu fiz por ele, pela minha família, pelo Adriano mesmo, para ele encontrar essa essência. Até pouco tempo atrás, a gente estava aí, essa semana, em imersão, em mentoria, para ele, de fato, encontrar a melhor versão e para a gente poder caminhar e viver o melhor. Né? E quando você sentiu que era a hora certa, que você viu que ele se abriu para mudar e para fazer a coisa acontecer, vocês dois... Então, desde quando eu mudei e fui morar sozinha, quando ele pediu para voltar, para a gente ficar junto e tal, e foi bem assim, né? Ele chegou lá, do nada... visitar os meninos, depois de 1 ano você não vê a pessoa, você fica assim, né? Uai, que bom, né? Tá vendo e tal. Vem aí. Fazendo mais que obrigação. Isso. E aí... Não, mas a gente não se falava porque também era meio complicado. E aí, quando ele veio, ele então falou, então, sabe o que é? Ficou meio que rodeando, né?
E eu falei, não, pode falar. E eu já sabia ali o que ele ia falar. E eu tava soltando fogos por dentro. Fogos, né? De artifício ali, toda feliz. Mas me contendo, porque não pode mostrar, né? E tal. E aí ele falou, olha, eu queria voltar a morar aqui com vocês e tal. Eu falei, vamos conversar. Meu Deus. Falei, vamos conversar. Meu Deus. Querendo fazer uma festa, né? Uhul, Caraca. que maravilha, eu consegui! Porém, eu falei, olha, vamos sentar aqui. Quer voltar? Beleza, a gente volta. Mas eu quero uma aliança no meu dedo. Put a ring on it. Put a ring on it. Só tem este Beyoncé já pequeno dizia. detalhe. Exatamente. Eu preciso que a gente case no cartório e que você coisa sua filha lá, né? Porque ela é sua, né? Que você, no caso, seja pai. Caramba. Certidão de nascimento tem que ter seu nome, né? Nossa, Engra- não tinha. Não tinha, né? E aí ele falou, não, claro, com certeza. Porque a gente teve o processo de DNA e tudo, mas ele nem chegou aí. Quando teve uma audiência pra gente ir, eu fui. E quando chegou lá, ele não foi. Era mais pra encheção de saco. Ele sabia que era. A minha menina, ela é mais japa de todos. Igual a ele, tipo. É a cara dele. Quando ela escutou, Sério? na Cara barriga, dele. ela ficou puxando o olhinho dela, assim, sabe? Mas ele sempre soube e tal. E aí foi tranquilo, ele aceitou, né? Aí eu conversei com ele numa quarta-feira. Quando foi numa sexta, um sábado, as trouxas, tava tudo lá em casa. Eu não tive nem tempo de falar com minha mãe e meu pai. Eles iam ficar felizes, claro. Porque por mais que aconteceu tudo, eles Você teve esse gostavam. apoio dos seus pais, então, Sim, quando eles vocês... sempre queriam. Que pai que não vai querer, né? É. 2 filhos já, né? Então, Tava no segundo, viu? É, no sim. segundo. 2 filhos já, quem não vai querer que fica, né? Tá, junto tá a faltando família. um na história aí. Então, quero ver. Então, e aí então a gente voltou, restituiu a família, foi tudo lindo, maravilhoso. E quando foi um tempo depois, eu fiquei grávida de novo, mas aí foi um pedido que eu acho que fruto dessa obediência, né, com Deus, eu pedi para que eu tinha um sonho de ter um filho com a família restaurada, com um beijo na barriga, que eu nunca tinha tido, né? Então foi surreal, assim, eu ter tido essa gravidez e ter tido todo esse apoio e estar com toda a minha família unida. Uau. Então, para você viver o sobrenatural, você tem que persistir. Né? E aí nasceu o filho mais mimado. Com certeza, com certeza. E além de ser o mais novo. Exatamente, né? Exatamente, foi isso mesmo que aconteceu. Tudo que ele não fez nos primeiros, ele quis fazer no terceiro. Mas aí, maravilhoso. Desde disso, a gente vem crescendo, vem evoluindo, vem colhendo os frutos dessa decisão de estar em família. E hoje eu vivo em prol da minha família. Se eu morrer amanhã, se eu morrer agora, eu morro feliz no sentido de que eu posso falar que eu combati o bom combate. Que eu realmente que fiz Ô, o que... Renata, é muito sobre o desistir, né? Ela não desistiu. Não, isso eu aí. não desisto. E desistir não é só de negócios, né? Relacionamentos também. Sim, na verdade, se você me conhecer bem, você vai ver que não é venda, que é Fabrícia da família. Né? Então, as minhas vendas, tudo meu é relacionado à minha família. É tudo para dar fruto à minha família, para servir outras famílias, né? Que é o propósito da minha empresa também, que é de bebê ali. Quando nasce um bebê, é a oportunidade de eu estar entrando nos lares para poder falar de família. Então, a gente quer proporcionar aqueles momentos felizes, que você coloca uma roupinha gostosa no bebê, que ele dá umas risadas. Então, tudo tem que envolver um propósito maior. E o meu propósito, eu vivo todos os dias pela minha família, né? Esse final de... 2 dias atrás, o Adriano fez uma imersão agora. E uma coisa valeu para que eu queria que ele evoluísse um pouco espiritualmente, porque o Adriano, ele é muito processual. Ele é muito de dados, né? Essa coisa assim. E racional. E para você viver o espiritual, você não pode ser nada racional. Principalmente na hora de tomar suas decisões. Deus te pede umas coisas que você fala assim, para mostrar que é Ele mesmo, sabe? Então, eu pedi, falei para ele, foi meu aniversário domingo. Parabéns! Cadê as palminhas? Bota o parabéns. Parabéns, palmas, por favor. Palmas, Cadê as palmas, palmas? E eu queria muito esse presente dele ter conexão com Deus, porque tinha algo, eu acho que eu já cheguei a comentar com você, Renato, tinha algo que me incomodava muito no nosso relacionamento, que era a questão, eu não era viril,
O Adriano, ele sempre fez as coisas que precisavam ser feitas, mas precisava de algum ajuste que eu achava sempre que eu era a cabeça da casa. E isso, se você for olhar biblicamente e tal, não está nos ajustes ali para ser a vontade boa, perfeita, agradável de Deus. E me incomodava esse ajuste. E aí eu fui perceber que esse ajuste era o quê? Por que ele não conseguia comandar, me dar segurança, por causa da conexão com Deus. Se você não tem uma conexão com Deus, eu não ia conseguir confiar para que ele tomasse atitudes. Porque eu não quero que ele tome atitude dele. Eu quero que ele tome atitude que Deus manda ele. Porque você ser uma mulher onde o homem ele é conduzido por Deus, quero ser submissa forever. Entende? Olha Agora, aí. você ser submissa de um cara que não ouve Deus e que ele faz a própria vontade, aí lascou. Caramba. Entendeu? Então eu queria muito que ele tivesse próximo de Deus para fazer as vontades de Deus. E aí que tá difícil, né? Eu tenho que obedecer e crer, né? Hoje mesmo, a gente sempre tá junto. Hoje mesmo era para ele estar aqui comigo. Porém, ele falou: olha, eu escutei, Deus pediu para eu fazer isso. E eu falei: eu não vou intrometer. Né? Ele voltou da imersão falando assim: que você arrumou pra tua vida? Briga de marido e Deus, não tem uma Não dá. Se a pessoa fala pra você assim: olha, Deus mandou, você vai fazer o quê? Você vai falar... O cara lá de cima. E daí ele foi, então, fazer lá. E eu falei: não, pode deixar que eu vou lá. Tranquilo. E é assim, a nossa vida tem que ser pautada no que Deus quer pra gente, porque, de fato, eu sempre repito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a nossa, então tem que colocar nas mãos deles pra ele conduzir e a gente viver o surreal que tem aqui. E hoje, como é que você tá? Hoje você tá na internet, você tem loja física, conta um pouco pra gente como é que você tá. Então, eu tenho uma loja física em Belo Horizonte, que começou no Orkut, né? E que hoje, tenho muito orgulho de falar, tá num dos melhores... Se eu não digo... um dos melhores pontos de Belo Horizonte. Eu tô perguntando, mas você precisa ver a loja dela. É linda. Ah, É linda. E começou com 3 tênis. É uma boutique, né? É uma Ai, boutique. que lindo. lindo. De lá pra cá a gente teve outros negócios, teve outras lojas. Tive até pet shop, tive loja de calçado, tive loja de criança maior, tive vários negócios. E a que sempre sustentou, e eu acredito por causa de propósito, foi a Japinhas Baby. Né? Japinhas por causa dos meninos, perfil no Orkut. Era Japinhas, todo mundo já conhecia, não tinha como trocar. O Orkut só podia 1.000 pessoas, né? Então tinha 3 perfis. Caramba. Nossa. Que legal. Era um sucesso na época, então. E aí eu tenho essa loja, que inclusive cresceu na pandemia. A pandemia, desculpa, para quem não foi, mas para mim foi muito bom. Por quê? Porque eu resgatei essa minha essência de venda online. Porque quando você abre um ponto num lugar que é muito bom, você se acomoda e faz aquelas vendas e ok. Quando veio a pandemia, fechou as lojas, e aí? Como é que você vai fazer para vender? Opa! Eu já sei o que eu vou fazer. Nós vamos vender online, eu sei como é que faz, é assim, assado. O legal de você conhecer como que vendia, igual, né, lá no Orkut, onde a gente fazia os processos, onde você montar tudo, é que aí você sabe fazer em qualquer plataforma, de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí eu fui e fiz no Instagram e WhatsApp. A gente vendia em torno de 5.000 mês, tá? E aí tinha o faturamento da loja. Mas a gente não dava muita atenção. Postava por postar, não tinha estratégia nenhuma. E aí, nesse primeiro mês, onde eu falei, gente, se eu não vender, ferrou, né? E aí eu fui lá e do primeiro mês de 5.000, a gente foi para 67. Só comigo e o Adriano dentro da loja. Porque a gente teve que tirar as funcionárias, né? Por causa do Covid e tal. Então, a gente teve que afastar elas e tal. E aí ficou só eu e ele, a gente vendeu 67.000 no primeiro mês, 70 no segundo, a gente chegou até 80. Só isso no WhatsApp. Então, foi aí que eu fiz o método. Eu vi muitos colegas quebrando, muitos, assim, amigos próximos, sabe? É muito triste você ver a pessoa perder a empresa por falta de instrução ou pelo momento, né, que ali inesperado da pandemia. E eu falei, vou fazer então eu vou fazer um método e aí eu passo para as pessoas que querem aprender para conseguir salvar então o seu negócio. E aí eu formatei então o método que junto com o Pedro Stivali, que foi o chefe secreto do Fantástico, apresentei para ele gostou e a gente fez o lançamento juntos, chamou Venda Zap, né, que é venda pelo WhatsApp. E aí tivemos vários alunos, foi bem legal. Eu continuei vendendo meu método online. Porém, por esse desajuste espiritual do meu esposo e eu sempre buscar o máximo da gente, sabe? E sempre a minha prioridade vai ser minha família, o dinheiro, o sucesso, qualquer coisa nunca vai estar acima. Eu, então, dei uma freada.
Eu mudei para Alphaville para poder estourar e quando eu mudei para Alphaville, eu dei uma freada. Olha só. Olha. Por conta da minha família mesmo, porque eu vi ali que eu tinha que dar uma freada para ele poder acelerar. Só que eu não sabia a forma certa de fazer. O fato é que eu sempre estava tentando alguma forma de fazer o que não estava ajustado se ajustar. E aí, essa semana a gente teve, incrível, a gente fez uma mentoria num helicóptero. E Uau, eu vi as imagens, Eu quero imagens, eu Não quero div- imagens. Não divulguei ainda, mas eu fiz uma mentoria de helicóptero para destravar um pouquinho da escassez que ele tem, que ele tinha, né? Na verdade, ele tinha muita escassez. Eu sou o contrário dele, né? Eu sou aquela que, eu compro, eu faço, vamos lá e tal. A gente dá conta e ele é muito cauteloso. E que bom, né? Porque acho que nós dois que dá certo um pouquinho de cada. E aí, quando eu vi essa mentoria, eu falei, a gente vai decolar literalmente. Então, menina, para ele poder fazer o pagamento dessas mentorias, que não foram barato, ele tremeu. E ele não dava conta, Renato. Ele ia apertar e a mão dele voltava, ele suava, já foi ali, já tinha começado um desbloqueio naquele momento. Ele passou aí no segundo, porque parece que está repetindo o processo, eles travam, não estava dando, acho que ele estava achando bom que não estava dando. Gostou. Ele gostou. Eu falei, não, tudo bem, você pode ir sozinho, mas aquela coisa minha de ainda estar no controle, queria ver se realmente ele ia desabafar, que ele ia falar, né? O que ia ser preciso ali para ele poder, de fato, conectar com Deus. E aí ele fez o segundo pagamento, falei, pode deixar que a gente se vira para poder pagar isso daí. Nós não tínhamos condição, se fosse olhar, sabe? Fizemos um buraquinho aí na empresa, mas a gente corre atrás. O mais importante, como eu falei para ele conseguir destravar para comprar, eu falei para ele, o que é mais importante? O dinheiro que você tem aí, que você vai investir, ou Deus? Aí, vendedora, né? Você sabe como é que é, né? Nossa, ela vende os produtos dela e vende também Deus. Só isso. Não, e o importante é que eu vendo o que de fato vai ser bom para você, né? Sim. Não é aquele vendedor que vai vender uma escova para um careca, né? Porque tem esses vendedores aí. Tem. Que são, na Tem verdade... os impostores, os vendedores de curso impostores. Por isso, quando você fala para alguém que é um vendedor, a pessoa já fica assim, né? Sei não, essa pessoa aí, né? Mas, de fato, o vendedor real, ele vai resolver um problema seu, né? E foi aí que ele tomou a decisão, então, de investir. E aí, já teve uma imersão, já falei, olha, vai nessa imersão aí. E aí, para mim, valeu cada... Você foi também? Eu já tinha feito, né? E o que você aprendeu nessa imersão que você quer deixar registrado aqui, que qualquer pessoa pode fazer ou pode aprender? Eu já tinha tido conexão com Deus, mas em muitos momentos a gente vai achando que aquela conexão, ela tá ali e tal, ela vai esfriando, você, eu já tenho e tal. Não precisa, eu fiz uma reconexão, que foi um momento que eu estava precisando para tomar um fôlego, sabe? Tem momentos da vida que você precisa de tomar uma injeção de ânimo para você continuar. Porque não é fácil, né? A gente passa por muitas dificuldades. E foi aí, então, que eu tomei essa injeção para poder continuar. E aí, ele foi. Aí, quando foi ontem, e ele chegando de madrugada para contar as experiências, todo empolgado, né? E uma coisa que ele falou para mim valeu a pena. Ele falou, amor, você não vai acreditar. Depois eu chamei ele aqui para ele poder falar para você. Legal. Ele falou assim, Deus falou comigo. E contou toda a experiência de como foi. Eu falei, não precisa falar mais nada. Se eu tiver que pagar cada centavo, até me emociono, eu pago de novo, porque era isso que eu queria. Para que ele tivesse a experiência que você teve um dia lá dentro daquele quarto quando Deus falou com você, né? Isso, para ele deixar Deus conduzir as nossas vidas. E é difícil, essa é uma decisão que muita gente quer ter, mas esse ato de ouvir a Deus é um grande desafio para muita gente, porque é um ato de fé. Né? A gente tem muito barulho na vida hoje. Exato. Existem muitos barulhos externos. É a política, é a economia, é os seus desejos, mas também existe um barulho interno. E esse barulho interno, nem sempre a gente tem controle dele. Se eu não quero ouvir o barulho externo, eu não vejo o telejornal, eu não me envolvo com tais pessoas e tal, mas esse barulho interno só Deus pode tirar. E eu falei com ele, né? Falei com ele que ia ser uma experiência incrível e que Deus já falava com ele todos os dias.
E ele percebeu, ele falou, é verdade, tinha às vezes que eu pensava assim, não, isso não era razão. Só que ele não sabia escutar. Que coisa, que coisa. É o chamado. O chamado. Cada um tem a sua hora, seu momento, né? Exato. Mas uma amiga minha me falou, ela falou, sabe o que é ansiedade? Por que a geração tá tão ansiosa? Por falta de fé. É fazer a nossa parte, exatamente o que você falou. Eu vou fazer o que me cabe agora, eu vou dar tudo de mim, mas acreditar um pouco. Ter fé, né? A gente precisa o tempo todo fazer o que precisa ser feito, né? A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, cair no colo da gente, que não vai cair. Agora, quando você faz o que precisa ser feito, você vai colher os frutos e isso é semeadura. Não tem como você se livrar disso, né? Se você plantou, você vai colher. Você plantou, e o que você plantou, você colhe. Então, muita coisa eu vivo hoje legal, assim, na minha família e tal, né? E eu falo assim, uau, mas eu realmente plantei pra estar com isso aqui. Eu mereço, merecimento. Não, eu mereço. Tá em Alphaville! Ô, Fabrícia, a gente falou, né, que eu perguntei como você tava, aí você falou, né, então você tem a loja, que eu falei que é uma loja muito legal. O que mais você tem? Ou o que mais você tá fazendo? Então, a gente tem a loja e a gente fez vários testes no digital. A gente fez landing page, a Adriana agora está fazendo mentoria de tráfego. Legal. Para, inclusive, impulsionar. A gente está subindo um e-commerce agora, né? A gente já subiu essa coisa de não desistir, né? Eu já tentei umas 3, essa é a 4ª vez. Eu já investi 25 mil no e-commerce e não preciso investir isso tudo. Então, já fiz muita coisa errada por falta de instrução. Então, quando você vê alguém que tem instrução, alguém que pode te ajudar em alguma coisa, não hesite em pedir ajuda. Ou em investir. Porque, na verdade, você vai estar deixando de gastar muito dinheiro ali à toa. Porque aprender com o próprio erro é um preço bem alto. É isso aí. E não só emocional, é um preço alto realmente ali de valor mesmo, que você vai deixar ir embora. Caramba. E qual é o segredo da boa venda pela internet? Então, é você fazer pelo outro, sabe? Não é para ele, é pelo outro. Então, atendimento ali no WhatsApp, por exemplo, vão vir vários. E, engraçado, essa semana a minha gerente, ela estava pedindo pra gente parar o tráfego. Porque ela não estava aguentando mais de tanta mensagem que ela estava recebendo. Olha lá. Nossa. E eu falei com ela, não, tá tudo bem. Porque ela recebia muitas e algumas, às vezes, não respondia. Ou, às vezes, não queria, não comprava, não finalizava. Porém, o WhatsApp, ele tem aquela coisa que a pessoa, ela vê ali na hora, mas talvez ela feche depois. Porque eu estou fazendo uma comida aqui agora e estou no WhatsApp. Então, tem várias interferências e várias técnicas que você tem que perceber para você aplicar, para você converter. Você tem que entender o cliente, saber que ele, no WhatsApp ele está fazendo alguma coisa, então agora ele não vai responder. Ser sempre positivo. Você sempre faz uma pergunta como se a pessoa já estivesse comprando. Né? Você não vai ficar perguntando e deixando ali ele, tipo... Porque o seu cérebro, ele vai sempre falar, não, obrigado, né? Chegou na loja, por favor, posso te ajudar? A resposta já está pronta. Não, gatilho errado. Só tô dando uma olhadinha. Então, isso você nunca se faz, né? A pessoa chegou no seu WhatsApp, você vai mandar aquele texto enorme, falando horário de funcionamento, forma de pagamento, tudo na primeira mensagem que a pessoa te manda. E se eu chegar e falar, você tem o cartão da loja? Não é uma boa ideia, né? Você pode perguntar, você conhece a nossa loja? Não, nessas lojas de departamento é só isso. Ela vem e eu já fico fugindo assim, ó. Senhora, você tem o cartão da loja? Eu já tenho. Pela falta de preparo, né? De vendedor. Aí as pessoas, elas até quando vem um vendedor perto de você fica querendo correr dele. Exatamente. Porque eles, ao invés de resolver o teu problema, quer te empurrar um problema, né? Que você leva um produto para casa que não vai... Exatamente. Que você não vai usar. E não é isso que um bom vendedor, ele tem, é que te ajudar com o teu problema, entender... Para que você quer? É para presente? É para você? Para qual momento que é? Né? Se não tem isso aqui, talvez eu tenha outra coisa. Eu posso agregar outra coisa. Então, tudo isso que a gente faz no físico, a gente consegue fazer também no online, no WhatsApp. O WhatsApp é uma ótima ferramenta, assim como o Instagram, para você iniciar. Né? Iniciar suas vendas, iniciar o seu negócio para você validar, fazer um MVP. Assim que for validado, você vai ver que a demanda vai aumentar bastante, você vai para um e-commerce. Só que isso também não vai fazer... Parou. E a galera acha que é o contrário, né? MVP. Você sabe o que é um MVP?
É o mínimo produto viável. Você vai ver se a sua... Eu choro aqui nesse podcast. É o mínimo ali que você vai fazer para ver se seu produto vai ser validado pelo teu cliente, né? Olha só. Porque a Palomita, ela é uma influencer no TikTok, né? Então, ela faz ali... o MVP do TikTok seria o vídeo que você faz para testar. Tipo o vídeo dos signos. Eu vi um vídeo de aquário. Eu vi um de aquário. Eu entrei no seu perfil. Ai, que legal. É Sagitário? Sagitário e Aquário. Isso. Eu sou cordeiro. Quero ver você fazer do cordeiro. Que é aquele que sofre calado. Então, mas é interessante essas coisas místicas, né? Por mais que a gente seja cristã e tal, não acredita, mas tem umas coisas que bate que é muito interessante, né? Mas pra você ver que não é, tipo, o meu é escorpião, eu ia ser vingativa, eu ia matar o Adriano, eu nunca, jamais na face da terra ia voltar com ele, né? Se for olhar o meu signo. Mas, né? É mesmo, hein? Sim. Eu não entendo muito dessa coisa de signo. Não, o meu é vingativo. Nossa, eu tenho tudo em escorpião. Tudo. Tudo. Meu mapa astral inteiro. A maioria é só escorpião. É super vingativo, só gosta de fazer aquelas coisas lá. Ah, é? É. O que? Super sexual. O escorpião? Verdade, o escorpião tem energia, Jesus, amado. né? É? Jesus. Olha lá. Não, se for o jeito que eles falam ali, meu Deus. Certeza que ela sabe que é o ovinho. Ovinho? O ovinho. Que ovinho? Ovinho. Vem. Agora Nossa. ele puxa a bomba e depois ele não aguenta. Agora eu quero saber o que é o ovinho. Vai, aguenta o rojão agora. Agora explica o que é o ovinho. O ovinho é um artefato novo que as pessoas usam pra... A rede social... Deus! Então, TikTok. O TikTok, como é que tá, Palomita? Mas o TikTok? enfim, se o seu negócio estiver indo de mal a pior, invista em ovinhos. Objetos Não, é que aí. eu tenho uma, na minha mentoria, eu tenho uma Ela utilizou, Não, eu tenho uma cliente que ela tem uma loja de lingerie. E aí, na mentoria, nós descobrimos que ela poderia migrar para sex shop. E aí, dentro do sex shop, tem uns produtos muito diferentes. Dentre eles, um ovinho. Você sabe que uma vez a minha prima tinha uns produtos de sex shop. Eu comprei pra ajudar ela. Eu nunca usei. Mas eu comprei tanta coisa, tanta Mas diferente. cadê a escorpiana que há dentro de você? Pra você ver que não existe isso. Certeza que é ascendente em cordeiro como eu. Ascendente em avestruz. Cara, Muito bom. a internet é um negócio muito louco, né? Nós já recebemos vários convidados aqui no nosso primeiro podcast que falam a respeito de internet. E você vem lá de uma geração que vendia no Orkut. Eu nem sabia que dava pra vender no Orkut. Se nós pegarmos aí Orkut, depois você vendeu o quê? Você vendeu no Facebook também? Aí depois foi pro Facebook. Vendeu no Facebook, depois foi o WhatsApp? Aí veio o Instagram. Instagram, depois o WhatsApp. Isso, porque o Instagram você vai ali ofertar, vai ter relacionamento com seus clientes, mas aí você manda pro WhatsApp pra você ficar com contato daquele cliente e converter a venda. E qual é a próxima técnica de venda que você sente que vai chegar aí no mercado? Olha, na verdade, igual eu apliquei no Orkut, e o que eu aplicar no Orkut, eu vou aplicar em qualquer lugar. Então você só vai se adaptar, porque a técnica, a venda, a essência da venda é sempre a mesma, é resolver um problema do teu cliente. Então você vai ter ali meios, aplicativos para você estar resolvendo isso, mas a essência é sempre a mesma, então não muda. Caramba. E eu acho interessante porque a galera acha que você precisa ter o site, né? E você pode fazer simplesmente uma venda por WhatsApp. Não, tem gente hoje que tem site que não vende. Igual Então... eu vendi 68 mil, depois 80. Não vende isso no e-commerce. Nem numa loja. Sim, nenhuma loja. Nem numa loja. Nenhuma loja. Então, Que um WhatsApp. coisa louca. Um WhatsApp. E olha que meu telefone não era iPhone, não. Naquela época, meu telefone era Motorola G6. Caramba, não era bom, não, tá? Quem quer encontra um caminho e quem não quer encontra uma desculpa, né? Exatamente. Eu deixei... E tem tudo documentado, isso, no meu Insta. Né? Eu deixei ali nos destaques para as pessoas verem realmente como que eu fazia e tal. Para ver que é verdade mesmo, de fato, né? Que aconteceu. E depois que você faz as coisas todas se entrelaçam. Então, você tem que ser hoje multicanal. Você tem que vender na loja física. Ah, então agora eu vou fechar a loja física, agora o negócio só Instagram, WhatsApp, e-commerce, porque a internet ela vai amplificar tudo, né? Porque chega em várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quando você já tem uma loja já validada, é bom você ir por esses canais que você vai conseguir resultado. Mas você não tem que deixar um ou outro. Você pode ser multicanais.
né? Você pode fazer tudo ali rodar. Você pode ter a loja física, você pode ter o Instagram e o WhatsApp, você pode ter o e-commerce. Até quando você tem o e-commerce, você continua o atendimento ali pelo WhatsApp e continua ali também fazendo suas propagandas no Instagram. Então, não invalida nada, né? Tem vários canais. Muita coisa. Você tem uma equipe, qual é o tamanho aí do seu time? Então, Como você vai durante dar a pandemia, conta? para eu ter esse resultado, minha equipe era eu e meu marido. Né? Depois as vendedoras voltaram. Eu passei para elas, né? Eu passei para elas. E a gente hoje... Também aconteceu algo muito bacana quando a gente veio para Alphaville, que é muito empreendedor gosta de falar que é empresário, que tem o seu próprio negócio, mas não pode ficar um dia fora do negócio que o negócio não funciona. Vira escravo do seu próprio negócio. Né? E quando a gente, de fato, veio para Alphaville, foi muito importante para a gente poder fazer o nosso negócio, porque você só cresce, de fato, quando você não está no seu negócio. Quando você não está no seu negócio, quando você tem uma equipe preparada para estar lidando ali com o teu negócio, você então cresce. Porque aí você tem a possibilidade. Hoje, com a gestão, inclusive, que o Adriano, meu esposo, fez, ele é muito bom em lidar com pessoas, em gestão, a gente pode abrir loja em cada estado. Porque a gente não precisa estar lá. Isso, a gente não precisa estar lá. É processos, né? Você instalar processos ali que qualquer um vai conseguir cumprir, ter ali todos esses processos bem definidos e fazer acontecer. Então, você pensa em franquia, alguma coisa? Não. Então, eu penso muita coisa muito... todo tempo, né? Todo tempo. Porque eu amo empreender, amo vender e estou sempre pensando em alguma coisa. Eu gostaria muito de amplificar a minha loja, porque eu acho que o formato dela ficou bem bonito. Então, eu queria abrir em shoppings. Olha que legal. A gente já teve até, inclusive, um shopping lá, mas a gente abriu para ter a experiência e não foi no shopping adequado para o meu produto. Essa coisa de aluguel caro, você ficar com medo de, esse aluguel muito caro, né? 15 mil de aluguel, 20 mil de aluguel. E eu descobri que não tem aluguel caro. Caro é você não vender. Né? E outra coisa, não é só vender, você tem que lucrar. Porque vários amigos já chegaram para mim, eu vendo 300 mil, eu vendo não sei o quê, não sei o quê. E talvez eu vendendo 100 eu ganho mais que ele. Por causa da marcação. Olha só. Né? A pessoa tem que saber fazer a marcação do teu produto, porque ele tem sacola, tem seda, tem funcionário, tem um monte de coisa para você pagar, tem que ver o que sobra. O Adriano, outro dia, agora foi fazer uma mentoria, a gente faz algumas mentorias também, e ele descobriu que a menina estava pagando R$200 por mês para poder trabalhar, porque ela não sabia fazer conta. Então, você tem que saber que aluguel não tem aluguel caro. Caro é não vender. E se vender, você tem que ter lucro. Não é só vender, você tem que ter lucro. Porque muita gente fala, eu vendi não sei quanto. Inclusive, aqui em Alphaville, posso alertá-los que tem muita bio do Instagram dizendo... Que é mentira! Trabalhamos com nomes? Podemos liberar aí alguns nominhos? Vai que eu já comprei um curso. Tem muita bio do Instagram falando assim, vendi 1 milhão em 2 dias. Isso, ou participei de um lançamento, o cara varreu o chão lá. Mas esse mercado da verdade é um mercado que vai começar a aparecer. Porque quem tá de brincadeira, e vai aparecer no mercado. E quem quer fazer sério... E nós que somos do mercado digital, nós sabemos quem está de brincadeira. Exatamente. Mas às vezes o cliente lá na ponta não sabe e às vezes é enganado. Então, preste atenção de quem você está comprando, qual a experiência dessa pessoa, né? Não acreditar somente naquele resultado que a pessoa está falando, mas pesquisa um pouquinho mais a fundo. Quem essa pessoa atende, quem já atendeu, quem já transformou. E eu acho que você tem uma experiência gigante nisso, né, Japa? Lá do Orkut, até hoje, né? Sempre descobrindo como adaptar a arte da venda para a internet. Isso é muito, muito legal, cara. A internet, ela amplifica o que você já faz no off, né? Então, o que você faz no off, no online, ele vai ampliar. Não que você não possa empreender e ter resultado somente online. Também dá. Mas, na maioria dos casos que eu conheço, é uma validação e uma ampliação do resultado que você já tem. Porque chega em mais pessoas, né? Sim. Caramba. E agora a Japa Mãe? Falamos sobre a Japa Empreendedora e a Japa Mãe? Onde ficou? Então, como é? Eu sou uma pessoa assim que meus meninos foram criados sempre independentes, né? Porque Adriano também, né?
Agradeço. A mãe dele hoje já não é mais viva, ela já faleceu, mas cuidou dele muito bem. Ele sempre... Uma vez eu fui na casa dele, te contar. E ele tava passando mal, tava com a garganta doendo. E falou assim, ai, mãe, minha garganta tá doendo. Aí a mãe dele olhou pra ele e falou assim, olha, lá embaixo tem um pé de romã. Você vai colher o romã, você vai fazer um chá. Você vai fazer um chá e aí você vai fazer assim, assim, assado e vai tomar. Eu olhei pra mãe dele. Isso é ruim. Isso é ruim. Por que não faz o chá pro menino? O menino tá doente. Por que não olhou pra ele? E aí, beleza. E eu sempre muito independentes lá na casa dele, né? Japonês. Tem uma cultura, assim, super admirável. E aí, agora, hoje em dia, ele é assim. Então, assim, agradeço a ela por ela não ter feito isso, que eu não preciso dar nada na mão dele. Não dá nada pronto. Porque algumas coisas na cultura japonesa eu tento trazer, assim, que eu consigo, sabe? Também lidar. Que é a independência. Então, os meninos são super dependentes. Na escola, eu não sou aquela que fica sentando para poder estudar junto com eles. Para poder olhar. Eu só quero ver o resultado. Ó, quanto você tirou? Não sei o quê. Eles então têm que ter essa responsabilidade, sabe? E assim, o feedback que eu tenho de todo mundo que pega meus filhos para poder passear ou que convive perto da gente é que eles são assim maravilhosos, super educados. Então, fico muito feliz pela educação que eu consegui. Missão cumprida. No meio de tudo, né? Legal. De empreender, no meio dessa turbulência de ficar ausente. Mas sabe, olha, desde quando eu comecei, eu tinha alguém para me ajudar, desde a faculdade. Eu tinha, tipo, o que eu ganhava de pensão ali, eu colocava uma pessoa para poder me ajudar. Então foi um pouquinho também. Eu nunca tive, tipo, tem condição de ter babá, não. Mas eu sempre... Aí, o que eu faço? Eu ia lá, vendia, pagar alguém para poder... Sempre tem alguém que Sempre. vai ajudar. Muito legal. Muito legal. Olha, se deixar, Nossa, a gente fica aqui até... Tem Foreves, história, né? Foreves. Mas a Palomita tem a pergunta. Uau. A última pergunta. Não é a primeira pergunta, ela é a última. É a última. É a última. Eita. No meu primeiro podcast, nós temos a pergunta. Pergunta que não quer calar. Qual será o seu próximo primeiro? Quando você fará algo novo pela primeira vez? E o que será? Uau. Qual será? Pegou de... Pegou meu de surpresa. surpresa. Qual a próxima vez que você vai fazer alguma coisa pela Nova, pela primeira primeira vez? Nova. Então, andei de helicóptero esses dias, Ah, hein? Já andou. Paraquedas agora? Então, os próximos capítulos aí da minha vida, eu vou me aventurar, vou me adentrar bastante no digital. Então, vou vir trazer bastante conteúdo, Boa. palestrar. Boa. Então, vai ser por aí, eu acredito. Seu próximo primeiro. Esse é o mercado. Agora, tem uma coisa que eu quero também, né? Aí vai depender do Adriano. Eu quero casar. Ih, Mas pera. Eu quero vestir de noiva. Mas não casou? Não, mas não vestir de noiva, né? Não teve. Então, só no papel não vale. Né? Tem que ter o vestido, vou conversar com a grinalda. Adriana. Deixa comigo. Então pode ser a primeira vez que eu visto de noiva Viu? aí, ó. Mas essa vai ser a primeira e última. Com certeza. E última vez. Casar só se casa uma vez, né? Se Exatamente. deixar, amigo, olha, vou te falar. Muito obrigado, bom, muito Muito obrigado. obrigada, Japa, por tudo. Muito Tantas obrigado. lições. Foi Valeu, muito valeu. especial Eu você. que agradeço a oportunidade de estar aqui. Renato, um grande amigo meu. O Renato sabe contar minha história melhor do que eu, né? É o rei do storytelling. Essa história que ela está contando aí, nós estruturamos toda essa história. Que legal, indico pra todo que legal. mundo. E não vamos fazer ainda grandes trabalhos. É isso aí, né? conte comigo. Fique com Deus. Beijo, gente. Obrigada, Japa. Valeu. Tchau. Muito bom.